creatine empowers sustainable lifestyles. Not only muscle, but all of our cells utilize creatine. It is important to our energy metabolisms. The human body naturally produces a part of the daily creatine requirement by itself. The remaining amount could be obtained from bigger quantities of fish and meat. But what about vegans, vegetarians, and flexitarians? Their creatine levels are often reduced. That makes dietary creatine intake meaningful for these groups. More and more consumers avoid meat and dairy to reduce their carbon footprint. Look for well-balanced alternatives and diets. There's a strong demand for new smart solutions meeting these consumers' needs. So let's create nutritious products for these customers. Let's support them in living a more vital and sustainable life. Let's present an interesting approach for flexitarians, vegetarians, and vegans. Let's help reduce the environmental impact of foods. Let's offer foods with new, convincing benefits. Add the missing ingredient to your plant-based alternatives with Crea Vitalis. Our goal is as simple as it is important: to make products more nutritious and to complement the natural creatine supply for flexitarians, vegans, and vegetarians. We want to support them while they're trying to live the life they feel is best for themselves and our planet. We want to be there anytime needed: breakfasts, lunches, and dinners, and every bigger or smaller snack in between. Crea Vitalis is the source of creatine for the body. High-quality creatine monohydrate made in Germany. Crea Vitalis is perfectly suitable for flexitarians, vegetarians, and vegans. Think about the chances of enhancing foods with Crea Vitalis. Let's add the vitality secret of meat to your products. Spending the feeling of well-being and vitality, power and performance. A well-balanced diet for vegans or vegetarians. Let's empower your customers with your products and Crea Vitalis. Olá amigos, mais um Qualicast diretamente aqui do Arnold Sports Conference. Hoje vamos conversar com uma pessoa muito especial, conheço bem o trabalho dela, sei a importância do trabalho dela, que cada ano é mais valorizado. Não costumo ler currículo, mas o dela, pois é, eu vou. Olha só, coordenadora do curso pós-graduação em Atividade Física para a Prevenção do Tratamento de Doenças e Promoção de Saúde, Hospital Israelita Albert Einstein, pesquisadora e colaboradora do Instituto do Coração de São Paulo, doutora em Ciências da Saúde pelo Hospital Israelita Albert Einstein. Então, realmente, o que ela trabalha, o que ela desenvolve é muito bonito, é muito legal e vamos prestar atenção. Aliás, cadê a minha campainha aqui? Vai me dar tremedeira. Não deixe de curtir o canal, compartilhe, dê um like, porque é muito importante para o entendimento do YouTube. Tudo bem? Tudo ótimo. Vamos falar de saúde? Vamos falar de saúde. Obrigado pelo convite. Imagina, prazer eu que imenso. Super agradeço aí a sua... Já palestrou então? Já palestrei. Qual foi o tema hoje? Foi sobre o impacto do treinamento de força no envelhecimento. Puxa, que tema, né? Daria pra ficar aí 7 dias falando. 7 dias. Né? Eu falo que o desafio é falar pouco tempo de uma coisa que a gente pode trabalhar tanto, né? Que é tão primordial. O impacto do treino de força, né? Não existe opção envelhecer sem fazer treino de força. Então, Carla, mas me fala, de alguns anos atrás, sei lá, 20 para cá, o que a ciência em relação aos adolescentes e a senescência, etc e tal, o que é verdadeiramente que a gente descobriu, comprovado cientificamente, para que as pessoas possam ficar mais longevas, aumentando o patrimônio em saúde? O que realmente foi uma mudança no curso do Rio, no entendimento da ciência?
Olha, eu falo que várias coisas interferiram no processo de envelhecimento para a gente aumentar a expectativa de vida. Uma coisa que a gente tem que ter noção é que as pessoas estão envelhecendo mais, não significa que elas estão envelhecendo com qualidade. Verdade. Tá? Então, assim, a gente teve um avanço tecnológico muito grande e, principalmente, o aumento do número de artigos científicos na ciência voltada para a medicina, no tratamento e manejo dessas doenças, fez com que essa longevidade acontecesse. Então, eles estão envelhecendo mais, mas a gente tem um número muito grande de doenças associadas. E aí que vem a parte comportamental. Então, a gente pode ter idosos da mesma idade, mas com características diferentes. Verdade. Então, um processo de senescência, que é o envelhecimento natural, ou de senilidade, que é o patológico. Então, eu tenho um idoso de 65 anos bem, que corre uma maratona, que faz o seu treino de musculação. Verdade. Um idoso de 65 anos dependente, acamado, que não consegue hoje o tomar quadro banho é esse sozinho. mesmo, convive com os 2 grupos, 2, 3 grupos. Exato, então não é só idade, então a gente tem um avanço médico muito bom que possibilitou isso, mas a gente tem que pensar que o comportamento, os hábitos de vida é o que vão garantir a qualidade de vida no envelhecimento. E aí entra o papel da equipe multi, né, que eu falo, que é o profissional de educação física, a nutrição, a fisioterapia, a terapia ocupacional, psicologia, todo mundo da área da saúde olhando para a saúde. Bem falado, é multi, né? É multidisciplinar e transdisciplinar também. E transdisciplinar. Não é isso? Com certeza. Eu falo que o sucesso, né, de um envelhecimento bem sucedido ou qualquer questão de saúde e doença é a comunicação entre a equipe, né? Então, em que o foco é o paciente. Se a gente souber se comunicar, o paciente ganha resultado. Se vocês têm a minha pasta de 10 anos atrás até agora, fica muito mais fácil vocês serem mais performáticos no meu diagnóstico e no meu tratamento. Com certeza. Coisa que não acontece. O doc lá me passa um medicamento para tireoide, o outro diminui lá para o coração e assim por diante. Enfim, cada um tem um entendimento do mesmo indivíduo. E o que acaba acontecendo, principalmente no Brasil, né? A gente tem o costume de ir em especialistas. Então eu vou no cardiologista que olha só o coração, no endocrinologista que olha só a parte hormonal. Aí eu vou, né, e aí isso vai ficando um cuidado fragmentado, só que as medicações interagem entre si. Então, falta um centralizador do cuidado. Então, um médico referência. Quem é o seu médico referência? Né? Que no idoso é o geriatra, né? No jovem pode ser o clínico geral. A gente precisa ter um maestro da orquestra. Você falou muito bem, porque antigamente, na época de Hipócrates, era um só, né? Então, era o médico, cuidava de tudo, etc. O clínico geral, depois veio a figura do especialista. Então, ortopedista, oftalmo e assim por diante. Diz o Walter Longo que hoje os mais assertivos são os nexialistas. Os nexialistas é aquele que vê sentido em tudo e faz a ligação para... que é exatamente o que você está falando, só estou dando o nome que ele cunha de o nexialista, onde ele vê nexo, que se eu fizer isso, mais isso, então eu vou combinar aqui. Esse entendimento do indivíduo na verdade é a medicina mais humanista e não tão numérica, vai? É isso. Né? E a gente tem que entender que precisa desse maestro do cuidado, né? Que em alguns países pelo mundo a gente tem também um papel importante da enfermagem, que faz essa navegação, essa continuidade de cuidado. Legal. Que tem um papel fundamental, mas que a gente tem que começar a enxergar esse Ainda potencial. não aparece no radar, desculpa, mas... Não aparece. Eu falo que aparece em alguns serviços e aí eu vou puxar a sardinha para o que eu faço parte, que vai, hospitais como o Einstein tem esse papel importante da enfermeira, do médico da família, mas não é em todo lugar que a gente encontra. Carla, a família entende o teu trabalho logo de cara? Ou você tem que ainda despressurizar, ensinar, catequizar um pouquinho mais lento para realmente mostrar, inclusive na saída do hospital? Eu tenho duas realidades diferentes. Então, uma é daquele paciente que vem encaminhado pelo médico. Aí ele já foi brifado, né? Então ele já sabe do entendimento, do papel, porque o médico falou, é importante para você, saiu lá no receituário, procurar personal ou procurar profissional de educação física. Então, ele já está valorizando porque o médico colocou que isso faz parte do tratamento. Então, para essa família, eu não preciso justificar tanto. Agora, quando é uma pessoa que vem direto a mim, né? Então, me procura como serviço de profissional de educação física, nesse caso sim. Então, qual é o meu papel no cuidado, como que vai ser esse processo de transição, de continuidade, porque exercício físico não é uma opção e não é algo transitório, é pra vida toda. É pra vida toda. E aí eu preciso da comunicação com o médico, né? Então, me referir ao médico pra entender qual é o seu prontuário de saúde. Preciso entender seu histórico, porque vai interferir na minha prescrição. Então, quais são os outros profissionais que estão dentro do cuidado? Então, pra essa família, ainda é muito espantoso falar, nossa, mas educação
educação física na saúde, mas me indicaram você para tratar um diabetes descompensado, uma pessoa num pós-AVC. Simplesmente o principal remédio. Exato. Sou eu aqui, né? Você chegando lá. E que não vai ter alta. Eu brinco que é só alta celestial. Alta celestial. Alta da educação física é só celestial. Carla, o que é o grupo especial? Envolvem diversas populações, né? Então pode ser pessoas com doenças crônicas, diabetes, hipertensão, câncer, fibromialgia, HIV. Pode ser pessoas que precisam de atenção especial, idoso, né? Porque envelhecer não é adoecer, mas grande parte das vezes tem uma doença associada, gestantes, crianças. Então são populações que precisam de um olhar diferenciado do profissional de educação física, porque a prescrição não que vai mudar tanto, mas que tem cuidados que são importantes no processo decisório da prescrição. Poupança óssea. Quem estiver nos assistindo deveria pensar, bom, quando eu começo a fazer a minha poupança óssea? 20 anos? A partir do momento que você nasce, eu falo. Verdade. Então, agora mesmo na palestra, né, eu mostrei quando que a gente entra em envelhecimento em cada tecido. Então, assim, no caso do tecido ósseo, a gente começa a ter um potencial de perda a partir dos 25 anos, que se acentua com os 40. Para a mulher, já começa? Para a mulher, isso é ainda mais potencializado por conta das mudanças hormonais que acontecem a partir da menopausa. Então, para a mulher, essa poupança ela tem que ser desde o nascimento real, né? Agora, para o homem... quando abre as comportas na menopausa, parece que é acelerado, né? Acelera. A gente tem uma alteração, né, da questão hormonal, né? Eixo hipotalâmico hipofisário, e que vai interferir o processo de absorção óssea. E isso pode acelerar, né, a velocidade de uma osteopenia e evoluir para uma osteoporose. Eu sei que cada caso é um caso, né? Mas assim, de maneira geral, se é que a gente consegue falar, você me ajuda. Quando a gente pensa em exercício físico, eu penso num mix de trabalho o resistido e o aeróbio. Como é que eu penso? Eu só penso realmente no trabalho resistido? Na verdade, vai depender da condição clínica, né? Mas se a gente pegar em situação de doença, grande parte das vezes a gente precisa primeiro ter um trabalho de fortalecimento para garantir um trabalho cardiorrespiratório também. Por quê? Quando a gente pensa na parte de exaustão, né? Tô cansada, tô sentindo fadiga, enfim, se eu não tenho músculo, eu fadigo a periferia e sobrecarrego a parte central, cardiorrespiratória. Então não adianta eu querer treinar o aeróbico porque a pessoa está mais cansada se eu não tenho força. Legal você falado. Eu fadigo a periferia, os membros inferiores, né? Um grande músculo, né? Quadríceps femoral. E não tem uma condição cardiovascular e pulmonar, é isso? Porque eu começo a sobrecarregar. Se eu não sim, tenho, o coração fica batendo mais rápido para tentar compensar. Claro. E aí, aquela pessoa que quer colocar, né, o paciente, o aluno na esteira, fazer um aeróbico eterno porque quer melhorar esse cansaço, não vai ter resultado, porque eu não tenho músculo. Então, o carro-chefe, grande parte das vezes, para grupos especiais, é fortalecimento. Depois que eu tenho uma condição funcional de força positiva, eu consigo, acrescentar trabalho de outras capacidades, que o cardiorrespiratório é fundamental para a saúde, mas eu preciso de força para poder executar. Qual é a sua interação em relação a... Penso muito nisso, no trabalho físico de pessoas com uma idade um pouco mais avançada, que é a saúde mental. Como é? Você lida direto com psicólogo e... Imagino que deve ser difícil para que esse indivíduo, então... Não é difícil e, na verdade, é necessário. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma aluna de personal que eu falo que ela é fiel porque ela não quer se adaptar a outro profissional, em que eu tenho necessidade de comunicação muito importante com o psiquiatra, que faz o tratamento dela medicamentoso, e com a terapeuta, porque a gente tem que trabalhar em conjunto, conversar, falar a mesma língua, como que a gente vai conduzir. Porque esses medicamentos, eles te deixam tão... E eles mexem muito com a resposta física, né? Então, trocou a medicação. Olha, o médico já me sinaliza. Carla, mudei a medicação. Pode ser que você observe mais tremor, palpitação, ela vai sentir sintomas. Por quê? Dependendo do sintoma que é manifestado por medicação psiquiátrica, eu vou achar que o paciente está tendo um evento, né? Então, ele está com sintoma cardíaco. E aí eu vou falar, não, vamos interromper o exercício e te encaminhar para o pronto atendimento. Então, se eu não tenho essa comunicação, várias vezes eu teria encaminhado a paciente para o pronto atendimento. E não é uma resposta por conta da mudança da medicação. Então, quando
quando a gente trabalha com paciente psiquiátrico, que qualquer pessoa que tem um diagnóstico de ansiedade, depressão, esquizofrenia, qualquer outra condição, essas medicações interferem na resposta frente ao exercício, como outras também de outras doenças, mas no caso psiquiátrico é muito importante essa comunicação aberta com o psiquiatra e também com o terapeuta. Puxa vida. Eu não estou bem certo do número, não sei se você sabe, mas eu sei que o número é bastante grande no CREF, 626 mil profissionais. Quem assiste às suas palestras, os seus cursos, mentorias, quem lê o que você publica, está procurando exatamente a sua área? Como é que está se construindo esse profissional da educação física? É difícil a sua área? Porque eu vi um pouco da sua história, você começou fora da curva, né? Assim, muito prematura, né? Pela paixão pelo que você faz lá atrás, né? O bichinho te mordeu lá atrás, você ia dar nisso mesmo, esse sucesso. Mas esse hoje que te procura, quem é esse estudante? Ele quer isso? Ele entendeu isso exatamente? Não, ainda não, né? Não, é Arrisco aquele dizer que não. Tem uma curiosidade para entender o que faz um profissional de educação física na área da saúde. Ou, meu Deus, você é um profissional no hospital? O que a gente pode colaborar dentro do hospital? Imagina, a própria classe no... Puxa. Exato, então eles ainda não conhecem o potencial, ainda tem muita insegurança no o que eu posso fazer, eu vou estar competindo com a fisioterapia, né? A gente é rival, é aliado, então não sabe o tipo de serviço. Eu posso implementar, mas eu posso conversar com o médico, eu atendo em consultório, então não conhece o potencial da educação física na área da saúde, infelizmente. Não tem esse... Não tem o conhecimento. E hoje como é que está o seu dia a dia? E eu quero saber... o que mais você faz, além de trabalhar tanto assim, em relação a esvaziar o copo, passar informação? É através do canal? São palestras? Como é que está o seu ano de 24 em relação a isso tudo? Perfeito. Então, assim, tem o meu trabalho dentro do Einstein, né, como profissional, como parte do comitê gestor dentro do centro de reabilitação e na expansão dos serviços voltados da educação física. Mas você sabe que há mais ou menos 4 anos, um amigo meu me deu uma cutucadinha do tipo, você está democratizando o seu conhecimento, precisa divulgar mais, expandir mais. Olha lá. E aí que eu comecei a ir para as redes sociais, porque ele falou, Carla, não é todo mundo que vai ter condição de ir fisicamente dentro do Einstein para buscar esse conhecimento ou ter dinheiro para esse investimento. Então foi a partir de então que eu comecei a publicar, né, e postar, me comprometer com um profissional de educação física através de conhecimento diário dentro das redes sociais e oferecer cursos fora, né, então de pós-graduação, EAD, para facilitar esse acesso à comunicação e me colocar sempre à disposição para tirar dúvidas, né, estudar casos, porque é um papel comunitário, né, então quanto mais profissionais capacitados, mais pessoas bem assistidas com uma prescrição segura que vão se movimentar e garantir a função ao longo da vida, né? Eu estava conversando com a Carla aqui, com as câmeras desligadas e conversando com ela exatamente sobre isso. Imagina, em 2024, a área dela, que é maravilhosa, ainda é bem fechada. Ainda tem que esvaziar o copo, explicar bastante ainda, mesmo para a classe, né? Muito incrível, 2024. Para a classe, eu falo que mesmo dentro da área da saúde, a gente tem muitos médicos que já sabem o papel e valorizam o potencial do profissional de educação física, mas ainda tem gente que numa reunião vai olhar para você, mas qual que é a sua formação? Educação física. O que faz um profissional de educação física num hospital? O que faz um profissional de educação física na saúde? Então, ainda estamos numa fase de crescimento, mas de conscientização do profissional de educação física à ponta, né? A gestão. Eu falo que os dois extremos ainda precisam de muita consciência. Muita gente que nos assiste aqui, eu queria uma curiosidade grande. Como é que você se blinda? Você é uma apaixonada pelo que faz, claro, mas como é que você se blinda em relação aos casos que você cuida? Terapia. Eu falo que assim, ela esperou uns 30 segundos. Porque assim, a gente tem um envolvimento emocional muito grande, né? Então assim, a gente tem que estar preparado. Você sabe que a primeira vez que eu parei para pensar, eu falei, meu Deus, aonde eu estou? Eu comecei no Einstein em 2009. Em 2013, eu entrei no ambulatório de transplantes de órgão. E aí eu comecei a lidar com a morte de frente.
Então, tem pessoas que têm sucesso numa fila de transplante, tem pessoas que não têm. E aquilo, para um profissional de educação física, não é uma realidade que a gente espera quando entra na faculdade. Não mesmo. Então, é uma coisa que eu tive que entender, me adaptar, até para poder passar força, firmeza para o paciente da ponta. E eu acho que a psicologia também ajuda nesse sentido, né? Então, como que a gente pode colaborar, até onde que a gente consegue e ter um envolvimento, mas sem enfraquecer a gente como profissional. Porque você não pode dobrar o joelho. Não pode. A gente não pode ter dó, né? E é muito difícil quando você vê uma condição de curioso, doença. Você não pode ter dó. Você não pode ter dó do paciente, né? Então cada um tem a sua história, a gente tem que respeitar e a gente tá lá para entregar o nosso melhor. Mas se a gente coloca ele numa situação de vítima o tempo todo, você não consegue fazer o seu trabalho. Carla, não é brincadeira, né? Doutora, eu quero dormir melhor, o que eu faço? Atividade física. Você deve receber isso sempre, constantemente. Eu brinco que... Por isso que eu valorizo tanto o profissional de educação física na saúde, né? A gente tem a solução nas mãos para qualquer condição de saúde ou de doença. Então, não vai ter uma coisa que você vai me falar que eu não vou falar que a recomendação é fazer atividade física. Então, se você falar, dormir melhor, eu quero, sei lá, tratar a depressão, eu tô com uma dor na perna, tudo vai ser atividade física. Esse seu trabalho, em relação aos blusones, né, Okinawa, Loma Linda, tem algum trabalho da sua área sobre a atividade física deles, a altimetria, eles caminham, tem alguma coisa? A gente avalia muito a questão do pedômetro, né, o número de passos. Então lá no Einstein a gente tem uma equipe muito boa envolvida em medicina do estilo de vida, né? Então fui buscar formação, fui entender melhor, né? Então me associar a médicos que são referência e trouxeram isso para o Brasil. Medicina do estilo de vida. Medicina do estilo de vida, que é baseada em 6 pilares, né? Quais são? E é relacionada às blusones, né? Então a gente tem o pilar da atividade física, da alimentação, manejo de estresse, controle de álcool e drogas, relações interpessoais como tá e espiritualidade. Então, são pontos chaves que interferem para as pessoas serem centenárias. O que pode mudar? Fazer você um centenário, está envolvido nesses 6 pilares. Ficou bem claro isso, né, do convívio, como a galera sentiu, né? Não é à toa que as pessoas buscaram as suas tribos, né? Então muita gente mudou de lugar, quer conviver mais, se aproximou da família. Então jogou na nossa cara a necessidade que a gente tem de outro indivíduo. Porque muitas vezes a gente olha no dia a dia pro nosso umbigo. Eu me garanto sozinha. Mas quando a gente foi tirado da sociedade, a gente viu que sozinho a gente não consegue nada, né? E não por uma dependência de qualquer condição financeira, mas de convívio. A gente precisa estar perto de pessoas. Pessoas gostam de pessoas. Que seja para um bate-papo, para um café, para qualquer coisa. Verdade. Agora, uma coisa que eu vejo em loja, vejo bastante, e tenho entrevistado colegas, né, ginecologistas, etc., é a menopausa e eu diria o diagnóstico, às vezes meio confuso, o preconceito da classe, do próprio paciente, entende? É incrível. Então, assim, mas a sua área na pré-menopausa ou menopausa ou pós-menopausa também se deve atuar muito, não? Muito. E, na verdade, é uma situação delicada para a mulher, né? Então, é uma fase de transição. É uma cascata de coisas, não? São mudanças muito intensas que mexem no físico, no emocional, na questão de aceitar, estou envelhecendo, o que eu faço daqui para frente. A gente sabe que exercício físico vai interferir, né, na manifestação de sintomas, né, no equilíbrio emocional, mas também tem condições que não são faladas para a mulher e que interferem na qualidade de vida. Tem muita mulher que tem medo de falar de sexualidade, né? E isso interfere na qualidade de vida da mulher, né? Então, muitas vezes ela vai procurar o profissional de educação física, o que eu posso fazer na atividade física, tá mudando meu corpo, a minha imagem corporal, tô ganhando peso fácil, não era assim, tá difícil, o médico falou que eu tô perdendo massa óssea, o que eu faço? Então, não tem um papel, não durmo, libido lá embaixo, libido baixo, meu casamento aponta, porque o marido não entende, tô sentindo fogacho no meio da reunião, tô me sentindo mal. E é uma fase que, pra mulher, geralmente coincide com um pico profissional. Sim, na maturidade. Na maturidade. Verdade. Então, envolve uma série de questões que mexem com a saúde. E saúde da mulher é um ponto hoje em alta, né? Em que a gente está conseguindo olhar e fornecer um tratamento eficiente. E a atividade física faz parte disso também. Puxa, você vê que desdobramento imenso. Aonde você se abastece de informação? Bom, você está num centro
Que é na veia, né? Mas que é na veia. Na veia. A gente respira isso. Você tá pergunta idiota minha, porque você tá ali na informação, né? Na verdade, é por lá também, né? Então o Einstein, ele tem um programa de educação continuada muito forte. Convívio com a equipe é muito importante para essa troca, né? E olha esse artigo que saiu agora, buscar artigos e atualização constante em congressos, seminários. Isso também faz toda a diferença. Eu falo que quem é da saúde não pode se contentar com a informação que tem que sempre buscar atualização. É diário, né? É diário. É diário. Agora, o que a Carla faz de esporte que o povo quer saber? O que você gosta? Qual é o seu treino? Como é que você encaixa isso? Uma coisa assim mais tranquila que você gosta de fazer e tal. Eu amo correr. Corrida, tá. Adoro corrida, eu falo que é o que garante o meu... a sanidade? A minha sanidade mental. Eu arriscaria dizer. Eu falo que garante o casamento, garante eu manter o réu primário, eu falo que garante várias coisas. É verdade, alvará pra tudo. Alvará pra tudo. E faço também a musculação, porque eu sei o benefício e a importância nesse processo. Mas você falou bem, a corrida parece que abre um portal, depois de um certo tempo, um túnel, você passa para outra dimensão e ali você deixa uma tonelada de problemas numa caçamba e deixa lá e acaba. Eu falo que é o meu momento comigo mesma, então é aquele momento meu que eu não abro mão, é inegociável e que tem que ser mantido. Não, é bem isso mesmo. Em relação, só um comentário com você, não é exatamente a sua área, mas a estética, as pessoas em busca de estética, eu estava vendo lá no American College do ano passado, a grande reclamação dos cientistas é que os atletas estão treinando muito e comendo pouco e ficando doentes, baixando o carbo, etc e tal. Nunca imaginei que isso ia acontecer na cabeça de um atleta. Então, essa situação do como eu me vejo, então eu quero performar, eu quero medalhar e eu quero estar estético, isso realmente também é uma doencinha do nosso século que eu acho que daqui pra frente a gente vai falar, olha o que eles faziam, que idiotice. Em relação ao corpo, eu tô falando. Com certeza, eu acho que é um distúrbio de imagem corporal. Pronto, então a gente não pode olhar pra isso falando não é normal. Não é normal. A gente tá normalizando, não é normal. Mas não é normal. É um distúrbio de imagem corporal que a pessoa a qualquer custo vai tentar para alcançar o como ela enxerga que tem que ser. Eu vejo muito em loja também, tem um outro lado também, Carla, que tem a vigorexia. Sim. Eu vejo muitos casamentos acabando lá de triatletas, homem, mulher e tal, porque tá saindo 3h30 para pedalar, vai nadar meio-dia. Então, assim, é um exagero também, tem esse outro lado também, né? Eu acho que o segredo para tudo é equilíbrio. Sim. Equilíbrio, a gente tem que saber equilibrar, né? Então, a partir do momento em que eu tô abrindo mão de alguma coisa para outra, não dá. É a mesma coisa, eu vou deixar de dormir para treinar, mas eu sei da importância do sono para a saúde. Então, eu tô trocando 6 por meia dúzia. Cada escolha, várias renúncias. A gente tem que buscar o equilíbrio. É isso mesmo. É isso. Olha só, pelo tempo eu tenho que ir fechando, você está totalmente convidada para o QualityCast lá no Itaim, pra gente bater um papo, falar, a sua área é muito bonita, né? Tem tanta coisa para falar, várias dúvidas, espero que você... Nossa, vai ser um prazer, volte pode lá contar pra comigo. gente falar. Deixa aí as suas considerações finais para as pessoas que gostam do seu trabalho e como você vai estar nesse finalzinho desse semestre e o outro semestre, o que você tem de planos, o que vai acontecer aí na tua vida, aqueles secretos que você não precisa contar, só os projetos que já estão ok. Bem, pro profissional de educação física, né, eu sempre falo que se empoderar, né, do papel que a gente tem na área da saúde, como prescritor de saúde, nós temos nas nossas mãos um potencial de transformação na vida de pacientes, de alunos, que é o exercício físico. E para o público em geral, né, praticantes de atividade física, amadores da atividade, que muitas vezes a gente pensa nisso, será que eu vou, será que eu não vou? Né? E uma mensagem que eu gosto de passar é vá. Né? Porque a gente nunca se arrepende depois que foi, mas se arrepende de não ter ido. Então, vá e faça. Boa. Sobre os projetos, né? Convidar todo mundo para acompanhar minhas redes sociais. Meu Instagram é @carla.gpmontenegro, meu canal do YouTube, professora Carla Montenegro. Tem muito conteúdo voltado para o profissional de educação física que quer atuar na área da saúde. A gente tem aí cursos gratuitos sendo oferecido, a pós-graduação EAD para democratizar esse conhecimento. Então, busquem lá conteúdo, entrem em contato que eu estou à disposição. Muito bom. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. E muito obrigado por você ter vindo. Muito obrigado. Eu super agradeço. Pessoal, não deixe de curtir o canal, dê o like, compartilhe, porque é muito importante. Muitas pessoas assistem nosso conteúdo e não se inscrevem. Não deixe de se inscrever. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!
creatine empowers sustainable lifestyles. Not only muscle, but all of our cells utilize creatine. It is important to our energy metabolisms. The human body naturally produces a part of the daily creatine requirement by itself. The remaining amount could be obtained from bigger quantities of fish and meat. But what about vegans, vegetarians, and flexitarians? Their creatine levels are often reduced. That makes dietary creatine intake meaningful for these groups. More and more consumers avoid meat and dairy to reduce their carbon footprint. Look for well-balanced alternatives and diets. There's a strong demand for new smart solutions meeting these consumers' needs. So let's create nutritious products for these customers. Let's support them in living a more vital and sustainable life. Let's present an interesting approach for flexitarians, vegetarians, and vegans. Let's help reduce the environmental impact of foods. Let's offer foods with new, convincing benefits. Add the missing ingredient to your plant-based alternatives with Crea Vitalis. Our goal is as simple as it is important: to make products more nutritious and to complement the natural creatine supply for flexitarians, vegans, and vegetarians. We want to support them while they're trying to live the life they feel is best for themselves and our planet. We want to be there anytime needed: breakfasts, lunches, and dinners, and every bigger or smaller snack in between. Crea Vitalis is the source of creatine for the body. High-quality creatine monohydrate made in Germany. Crea Vitalis is perfectly suitable for flexitarians, vegetarians, and vegans. Think about the chances of enhancing foods with Crea Vitalis. Let's add the vitality secret of meat to your products. Spending the feeling of well-being and vitality, power and performance. A well-balanced diet for vegans or vegetarians. Let's empower your customers with your products and Crea Vitalis.